Olá, turma! Na aula de hoje eu vou fazer um roteiro para a gente poder, com mais facilidade, construir um gráfico da função afim. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é achar o zero ou a raiz da função afim. Por quê? É através dessa resolução que a gente vai descobrir em qual ponto o gráfico, a reta, irá cortar o eixo x. E a segunda coisa que nós devemos fazer é ver o ponto em que a reta cortará o eixo y. E isso será determinado pelo coeficiente linear que a gente chama pela letra B. Então, o primeiro exemplo que eu vou construir aqui é f de x igual a 2x mais 2. Né? A gente está vendo aqui que o coeficiente angular, o A, vale 2, que é maior do que zero. Logo, nós iremos construir um gráfico de uma função afim crescente. Então, através desse roteiro, primeira coisa, achar a raiz ou zero da função, né? Então, é chamar o y ou o f de x de zero. Então, a gente vai ter o seguinte, que 2x mais 2, isso aqui igual a zero. Então, 2x vai ser igual a menos 2, x vai ser igual a menos 2, esse 2 que está multiplicando passa para cá dividindo, x vai ser igual a menos 1. Então, através dessa resolução, a gente achou o primeiro ponto, que é o ponto que corta o eixo x, que é x menos 1, e o y a gente chamou de zero. A segunda coisa que é para a gente observar é o ponto em que essa reta cortará o eixo y, e isso é determinado pelo coeficiente b. O meu coeficiente b aqui, ó, dessa função, b vale 2, mais 2. Então, eu já sei que vai cortar no x0, y2. Tendo essas duas informações, a gente marca no plano cartesiano e aí a gente consegue resolver, ó, o eixo y, o eixo x. Então, aqui é a origem, né, o ponto de encontro desses dois eixos. Então, eu vou construir aqui à direita x1, x2, à esquerda de zero, x menos 1, x menos 2, no eixo y, y1, y2, e abaixo de zero, y menos 1, y menos 2. Então, o primeiro ponto é x menos 1, aí eu vou procurar aqui, ó, x menos 1, y0. Então, vai ser exatamente no eixo x. E o segundo ponto, x0 tá aqui, y2. E aí, ligando esses dois pontos, a gente acha aí o gráfico da função afim crescente. Agora, a gente vai fazer um segundo exemplo, que vai ser f de x igual menos 2x mais 2. Então, pelo roteiro, a primeira coisa que nós devemos fazer é achar a raiz ou zero da função afim, para descobrir o ponto, em que ponto que essa reta vai cortar o eixo x. Então, aqui vai ficar menos 2x mais 2 igual a zero. Então, menos 2x igual a menos 2, multiplica por menos 1. Então, 2x igual a 2, x vai ser igual a 2 divididos por 2, que vai ser igual a 1. Então, eu achei o primeiro ponto, que é x1, y0. E o segundo ponto é observar o coeficiente b. O coeficiente b aqui vale 2. Então, eu sei que ele vai cortar a reta vai cortar o eixo y no ponto x0, y2. Agora, basta a gente marcar esses dois pontos aí no plano cartesiano, que a gente vai construir esse gráfico. Então, aqui, ó, vou desenhar o eixo y, o eixo x. A origem está aqui no ponto de encontro, né, desses dois eixos.
Então, aqui vai ser 1, 2, à esquerda de 0, menos 1, menos 2. No eixo Y, acima de 0, 1, 2. E abaixo de 0, menos 1, menos 2. Então, o ponto x1, y0 é esse aqui. E o ponto x0, y2 é esse aqui. E aí, ligando esses dois pontos, a gente encontra a reta que representa o gráfico dessa função. Eu espero, turma, que com esse roteiro facilite, né, essa construção. Na próxima aula eu vou passar uma lista só para vocês construírem vários gráficos de uma função afim, tá bom? Um ótimo final de semana e até a próxima aula.